Bom dia, meu nome é Caio Giannini Leite, eu sou advogado e professor de Direito Penal da AGES. É uma alegria e é uma honra muito grande estar participando mais uma vez do Momento AGES, nessa data, nessa manhã, para falarmos sobre a pena de morte atualmente no mundo contemporâneo. Recentemente, o brasileiro Marcos Asher foi executado na Indonésia, ele que foi preso e acusado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, teve a pena capital decretada e executada pelo governo e pela justiça da Indonésia. Esse fato trouxe grande repercussão em nosso país, inclusive por conta da intervenção da nossa presidenta, Dilma Rousseff. Na oportunidade, ela clamou pela vida do brasileiro Marcos Asher. E a grande contestação que houve por conta do governo da Indonésia era de que aquilo ali era algo soberano, era uma decisão soberana daquele Estado. Realmente, nesse ponto, o governo da Indonésia não deixa de ter razão, haja vista que é uma decisão soberana deles, e claro, poderia chamar a atenção para o fato de que o Brasil também possui pena de morte, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. O Brasil disciplina sim, inclusive na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 47, a possibilidade da pena de morte nos casos de guerra declarada pelo Estado brasileiro, isso seja pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República. Ou seja, se o Brasil admite a pena capital no caso de guerra, e ela também é disciplinada no Código Penal Militar, e é possível então que também a Indonésia ou outro Estado outro país possa também disciplinar a pena capital. De maneira que a decisão, tanto a brasileira quanto de outros países, deve ser respeitada. Entretanto, nunca é demais lembrar que a pena capital ela é extremamente desumana, né? E ela já vem sendo combatida há muito tempo. Haja vista que, enquanto ela perdurou como a pena principal de quem cometia um crime durante séculos, milênios, e ela não conseguiu alcançar o que se esperava quando se impõe uma pena dessa natureza, qual seja a pacificação social. Só para se ter uma noção de quanto a pena de morte já foi proclamada e dita como efetiva, São Tomás de Aquino, né, que era um teólogo, filósofo e advogado da Igreja Católica e que depois se tornou santo, né, foi beatificado como santo, São Tomás de Aquino. Ele dizia que se, como na medicina, existe a possibilidade de se extirpar algum órgão humano que esteja degenerado, que não tenha mais utilidade e que sirva para manter a pessoa viva, também era possível que, no caso da existência de uma pessoa que esteja degenerada dentro do seio social, que ela também poderia ser extirpada daquele meio, através da pena capital. Evidentemente que de lá para cá, isso é século XII depois de Cristo, muita coisa aconteceu, muitas penas capitais foram decretadas, e o fato é que a tão sonhada e famigerada pacificação social ainda hoje não foi encontrada. Muitos países, como já disse, se utilizam da pena capital. Entretanto, as Nações Unidas vêm executando um trabalho imenso no sentido de abolir a pena capital, justamente por conta da sua crueldade. E todo o esforço até o presente momento nos parece em vão. Mais recentemente, no Estado Islâmico executou um piloto jordaniano e queimou ele vivo dentro de uma jaula. Outras mortes cruéis, inclusive por conta de questões relacionadas à opção sexual, são realizadas em países do Oriente Médio, inclusive em relação às mulheres. Reparem, em todos os casos,
Nós não podemos, ainda que entendêssemos como injustas, elas são realizadas de acordo com a cultura daquele povo. E em todas elas, em todos os casos, resta impossibilitada a possibilidade da pessoa começar uma nova etapa da vida, uma nova parte da sua vida, ainda que seja em outro país. Ou seja, acaba-se, extirpa-se definitivamente com a vida de uma pessoa. E isso contraria o próprio senso, o próprio ideal de direito. O direito, o poder judiciário, a justiça, existe para servir o ser humano. Ele existe para nos servir e não para nos extirpar, para ajudar a aniquilar a sociedade. O que nós temos sim é que buscar meios, ainda que ainda não tenhamos as soluções que precisamos para conter a criminalidade, para encontrar a pacificação social, o fato é que nós temos que buscar meios capazes de alcançar a pacificação social. Isso ainda é um desafio para a humanidade, mas que tem que ser buscada, assim como existem outros desafios no campo da saúde, a cura do câncer, no campo econômico, uma forma econômica com que todo mundo viva de maneira igual, também a justiça, né? Os grandes juristas, né, os grandes doutrinadores e pensadores ainda não encontraram a solução da pacificação social. Fato é que a pena de morte não é, sem dúvida nenhuma, o meio com o qual nós conseguiremos a paz social. Vale ressaltar, seguindo neste raciocínio, que durante muitos anos, séculos, milênios, algumas tribos indígenas utilizavam-se do infanticídio para extirpar do seu meio aquelas crianças que nasciam com algum tipo de deficiência física ou com algum tipo de deficiência mental. Isso se explicaria porque naquele meio eles seriam dependentes dos outros entes daquela sociedade e que de repente eles poderiam colocar todo mundo em risco por todas as dificuldades que se enfrentam naquele meio, numa selva, feras, chuvas, enfim, todos esses acontecimentos ligados à própria natureza humana. E o fato que isso durante milênios, como já foi dito aqui, séculos, perdurou. E eles não tinham, até conhecer a civilização, encontrado mecanismos para poder fazer com que essas pessoas se desenvolvessem no meio daquela sociedade. E eles, qual que era a única saída? Retirá-los daquele meio. Nós, de maneira parecida, estamos fazendo a mesma coisa quando instituímos a pena de morte. Ao invés de nós procurarmos as soluções para essas pessoas que encontram-se nos nossos meios, que têm a sua personalidade desviada, a sua personalidade voltada para o meio criminoso, a sua personalidade deturpada, ao invés de nós buscarmos a solução para a cura, ou então, pelo menos, para a ressocialização dessas pessoas, nós acabamos optando pela pena capital, pela pena de morte, e isso nos deixará à mercê, né, da violência. Ou seja, nós continuaremos fazendo justiça e tentando conter a violência através da própria violência. Essas são as reflexões desse Momento Agis, e eu gostaria mais uma vez de aproveitar a oportunidade para agradecer o empenho de toda a equipe que conduz e nos apresenta no Momento Agis. Muito obrigado.